Olá pessoal, nesse momento eu vou estar trazendo uma reflexão que Deus tem me dado a respeito desse período de leitura que tem sido feito com vocês. Então, estou aqui do lado de fora de casa, talvez tenha alguns ruídos ali, mas espero que o áudio esteja bom o suficiente para vocês entenderem tudo. Esse momento nada mais é do que uma troca, tá? Tem sido particularmente muito abençoador esse período de leitura da palavra, né? Principalmente desse modo, né? Que Deus tem colocado no nosso coração de fazermos juntos, de estarmos compartilhando, né? Claro que cada um poderia estar fazendo sua leitura individual, talvez até esteja fazendo uma leitura individual e essa tenha sido apenas um complemento, né? Mas especificamente a leitura do livro de Atos durante o mês da juventude, durante esse período de pandemia, tudo isso tem sido complementar para mim, sabe? Eu tenho me sentido agraciado por estar fazendo parte desse ministério, por estar servindo vocês desse modo, através desses conteúdos que estão sendo produzidos, tá? Espero verdadeiramente que vocês tenham sido abençoados por isso também, como eu tenho me sentido abençoado. Então, antes de começar de fato a nossa reflexão, vamos para a oração, né? Então feche seus olhos, dessa vez eu vou fazer a oração também com vocês, acompanhada, então que a gente possa nos derramar diante do Senhor. Então, Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, te honramos com as nossas próprias vidas, Senhor Jesus, nós declaramos que somos teus, Pai, nós temos entendido a cada dia mais e mais a tua vontade, o teu querer, nós temos entendido o teu propósito em nossas vidas, qual a nossa missão aqui na Terra, que seja uma missão específica, mas também compreender a missão geral do teu povo, Pai, de proclamar a tua verdade, proclamar a tua vinda à Terra, qual foi o teu propósito, que foi trazer salvação essa que tem nos alcançado e que nós precisamos compartilhar com outras pessoas também, Deus. Então que através do estudo da tua palavra, como temos feito especificamente com o livro de Atos, Pai, que nós possamos tomar como exemplo, Pai, a vida dos teus apóstolos que verdadeiramente se doaram, se entregaram. Eles demonstraram através de atitudes a transformação real que houve em terem tido contato, Senhor, contigo e terem sido transformados através do Senhor. Então que o Espírito Santo nos conduza hoje e sempre na leitura, na compreensão. Como diz tua palavra, Senhor Jesus, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Então que nós possamos sempre clamar ao Senhor e pedir fé. Que nós possamos entender que essas coisas não são capacidades nossas e que quando a gente não está agindo com fé, que isso é uma incapacidade que nós temos. Quando nós estamos em Ti, nós somos capacitados, Senhor Jesus, para fazer muito mais do que a gente pode imaginar, desde que seja seguindo o Teu propósito, Pai. Então que nós possamos ser tomados por esse poder e autoridade e agirmos, Pai, como tal, né? Dentro dessa visão, Senhor Jesus. Então é isso que eu te peço em Teu nome e agradeço. Amém. Amém. Então, gente, durante essa primeira semana de desafio, a gente fez a leitura dos 4 primeiros capítulos do livro de Atos e eu trouxe alguns pensamentos, algumas reflexões a respeito disso, tá? O ideal é que hoje, sendo sábado, você já tenha feito essa leitura também e que, caso não tenha feito, que você corra atrás, tem o final de semana aí, tem o sábado, tem hoje, tem amanhã, para você fazer isso, tá bom? E aí, posteriormente, você vai conseguir seguir conosco, todo mundo junto, né? Então, gente, o livro de Atos, inclusive a seleção desse livro, foi bem específica da parte do Senhor com a vida do nosso ministério, porque a gente tem um modelo de ministério apresentado aqui, né? Tanto em comportamento como em visão, para que a gente possa sair da inércia que a gente pode estar vivendo, tá? De modo pessoal e humano falando, eu me preocupo muito
com como vocês estão, isolados, como vocês estão não podendo, muitos de vocês estarem cultuando na igreja e estarem ativos de algum modo, mas esse livro mostra que existiriam situações piores para serem vividas, né? Existiriam perspectivas piores, e que a unidade faz diferença nesse momento, né? Então, no primeiro capítulo de Atos, a gente vê a apresentação da carta e tudo mais, e também a gente consegue perceber que os apóstolos, eles estavam sozinhos, falo sozinhos sem Cristo, né? Nesse contexto, Cristo já tinha morrido, sido crucificado e tinha ressuscitado, mas eles estavam então, humanamente falando, sozinhos, mas eles estavam com um propósito, com uma missão muito bem definidas, né? Eles precisavam testemunhar a morte e ressurreição de Cristo, a transformação que eles, de modo pessoal, tinham vivido, e eles precisavam proclamar, sair do mundo proclamando essa verdade. E mais do que isso, a gente consegue perceber também, lá no versículo 8 do primeiro capítulo, tem assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e todos os confins da terra. Então, por mais que eles não estivessem mais com Cristo, primeiro eles foram treinados, acompanhados por Cristo, né? E em segundo lugar, eles estavam com essa missão muito bem definida e eles estavam sendo capacitados pelo Espírito Santo. Isso não se encerrou lá no Novo Testamento, não se encerrou nesse período, não foi algo exclusivo para essas pessoas. O fato de estarmos aqui no Brasil, proclamando o nome de Cristo, declarando que nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, é fruto da atitude desses homens, da decisão deles, desse capacitar que estava sobre eles e que tem ultrapassado gerações, até nos alcançar em uma terra tão distante, do outro lado do oceano, literalmente. Então, nós ainda vivemos esse tempo de capacidade do Espírito Santo, de convívio com Ele, de transformação através de Cristo. Então, nós podemos, através das nossas vidas, fazer a mesma coisa que foi feita através dos apóstolos, tá? E ainda no capítulo 1 foi feita a seleção lá de Matias, né, como um substituto a Judas, né, que traiu Jesus, depois cometeu suicídio. Então foi feita essa substituição, né? Nesse primeiro capítulo a gente consegue acompanhar tudo isso. Entrando no capítulo 2, nós temos aquela experiência com o Espírito Santo que é bem famosa, bem conhecida, que é quando todos estavam lá em Jerusalém, e lá em Jerusalém estava habitando naquele período homens de vários lugares da terra, que falavam línguas diferentes, né? Então houve um mover do Espírito Santo que veio sobre aqueles homens e eles puderam falar de modo que cada um entendia a mensagem de Cristo na sua língua materna. Então foi uma ação espiritual que capacitou aqueles homens naquele momento. Então, se você, assim como aqueles homens, inclusive deixa eu dar uma olhadinha aqui, Pedro, no versículo 17 do capítulo 2, esperar esse carro passar aqui, que tem isso, né? Não é ao vivo que vocês estão assistindo, mas é uma gravação contínua, né? Lá no capítulo 17 mostra o quanto os apóstolos acreditavam na palavra do Senhor, né? Não à toa que Pedro, no versículo 17, ele faz uma declaração falando sobre a profecia dita por Joel, sobre a capacidade que os homens iam ter, que eles iriam profetizar, que os jovens teriam visão, que os velhos sonhariam e tudo mais, e que haveria o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas, né? Então, a Bíblia, o estudo da Bíblia era constante na vida daqueles homens e eles proclamavam a Bíblia. Por mais que eles estivessem fazendo parte do Novo Testamento, eles acreditavam na palavra do Senhor.
né? Então, se você também acredita na palavra do Senhor, você acredita que houve aquele derramado do Espírito Santo, e você deve acreditar que o Espírito Santo que agiu naquele período é o mesmo que está agindo hoje e que pode agir na sua vida, e que tem agido, tem transformado a sua vida, tá bom? E essas atitudes, essas ações geraram frutos. E frutos no contexto bíblico são vidas, são pessoas se arrependendo dos seus pecados, são pessoas que entendem que Jesus é o Messias, que a salvação vem através dele e que eles aceitaram. Então, quando as pessoas fazem isso, elas são frutos e são gerados através do trabalho dos homens, né? E já numa primeira atitude deles, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo e foram batizadas depois desse momento aí, desse derramado do Espírito Santo, né? E uma coisa também muito interessante que tem ainda no capítulo 2, lá no versículo 42, é um exemplo de como viviam os convertidos, as pessoas que estavam constituindo essa nova igreja, conhecida também, vocês podem ver em alguns conteúdos mais teológicos, mais teóricos, né? Chamam de a igreja primitiva, que é quando a igreja, do modo como nós conhecemos hoje, estava iniciando. Então são os primórdios da igreja instituída do modo como a gente conhece, tá? Então lá no versículo 42, nós temos o seguinte, do capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então eles viviam essa unidade, eles compartilhavam as coisas, né? Tanto dividiam as orações, como o próprio pão era dividido entre eles, e eles se mantiveram constantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, eles viviam em unidade. Então, isso é muito importante para os tempos de hoje, que a gente entenda que não é uma pandemia, não é esse isolamento social, físico que a gente está vivendo, que nos torna separados. O propósito de estarmos reforçando aqui com vocês essa ideia de caminharmos juntos é justamente isso, é fortalecer que nós somos um, e que o que nos une é Deus, é o próprio Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Ou seja, nós temos algo em comum sempre, por mais que a gente tenha opiniões diferentes, que a gente tenha talentos diferentes, trabalhe em segmentos diferentes, algo nos une. Primeiro é o Espírito Santo que nos une, a doutrina é a mesma que nos une, então nós temos algo em comum e nós somos unidade, nós precisamos pensar juntos, agir juntos, nós precisamos nos sustentar. Então, no ato de sustento, tem duas atitudes que são muito importantes. Primeiro, é disponibilidade em auxiliar o próximo. E segundo, é a disposição e humildade para declarar quando você está precisando de ajuda. Então, tanto é necessário ter pessoas disponíveis para ajudar, como é necessário quem está precisando de ajuda ser humilde o suficiente para declarar, para falar, para expor. Só que para isso eu entendo que é necessário que haja intimidade, que haja relacionamento. Hoje, pensa aí com você, hoje você consegue listar para mim amigos que você tem? Amigos, e especificamente nesse caso eu quero saber amigos que compartilham da mesma fé que você. É claro que a gente tem amizades, a gente conhece pessoas, a gente tem contato com pessoas que não são cristãs, ou que não proferem a mesma fé, ou que não é da mesma igreja, ou que, enfim, nós podemos listar algumas pessoas que são nossos amigos, mas você consegue listar pessoas que são amigas de fé também, que compartilham da mesma fé que você, que te sustentam, que te apoiam em oração e que você gera esse mesmo apoio. Você consegue listar pessoas para mim ou não? Se não, eu indico, eu oriento você que ore e que peça ao Senhor pela oportunidade de ter um relacionamento assim. Para mim, de modo particular, tem sido essencial ter pessoas ao meu lado, pessoas que são parceiros na caminhada de fé, né? Pessoas que me sustentam quando eu estou fraco e que, quando estão precisando, eu consigo dar apoio também, né? Pessoas com quem eu tenho intimidade, conheço as fraquezas e consigo cobrar delas
como é que eles estão em determinada área, e também que me conhecem, e que sabem que quando eu não estou bem, elas até reconhecem de tanta intimidade que tem, né? Então isso não é um privilégio meu, sabe? Ou não deveria ser. Eu sei que tem gente que, por diversos motivos, hoje não tem, já tiveram, se decepcionaram e tudo mais, mas eu gostaria que você enxergasse uma amizade desse modo como algo também espiritual. Ou melhor, que você enxergasse de modo espiritual também a necessidade que há em termos de relacionamentos. Isso é ser igreja. O templo físico está lá meio que fechado, está com restrições, né? De tempo em tempo abriu um tempo para cultos com pessoas de modo presencial, depois fechou, retornou agora, ainda está incerto. Mas isso só nos reforça que a igreja não é o templo, que nós somos a igreja de Cristo, né? Então, dando continuação, pegando o capítulo 4 também, a gente viu aquela cena de Pedro. Voltando um pouquinho, capítulo 3, teve a cura do coxo, e daí a gente viu, eu não lembro de não teve. Todas as curas, as ações milagrosas que tinham sido feitas no período que Jesus estava aqui, tinham sido feitas através dele, né? E Deus falou que obras maiores seriam feitas por nós, por quem vinha depois dele, né? E de fato, em uma das primeiras idas de Pedro e João lá para o templo, eles se depararam com o coxo, lá no capítulo 3, né? E foi feita uma cura, e de cara isso já gerou um rebuliço, né, no local, né? A liderança local incomodou com aquilo, mas a população de modo geral se alegrou muito porque eles conheciam a história daquele homem e sabiam que ele era coxo desde a nascença, e ele estava bem, estava pulando, estava dançando e glorificando a Deus, né? Mas o que incomodou foi o fato deles estarem atribuindo essa cura a Jesus, aquele cara que foi morto há pouco tempo e que tinha gerado polêmica, né? E aí, gente, me fez lembrar uma coisa hoje, antes de começar a gravar essa reflexão com vocês, eu lembrei de que Pedro tinha sido aquele homem que tinha negado a Jesus 3 vezes durante aquele período da crucificação de Cristo. Vocês lembram? E isso me fez pensar sobre capacidade, sobre entendimento, sobre amadurecimento. Eu não sei se você já passou pela experiência de negar Cristo, de algum modo, né? De se omitir em opinião, que você estava, sei lá, numa roda de amigos e nessa roda foi dada alguma opinião que não era compatível com a opinião de Deus, e aí você se omitiu de repente por vergonha, por medo, por qualquer coisa que tenha sido, né? E isso te gerou o sentimento de incapacidade, de vergonha ou de algo do tipo. Mas Pedro, ele passou por isso, né? Antes ele tinha declarado seu amor por Deus, por Jesus. Ele tinha dito quanto amava. Quando Jesus perguntou se ele amava, e Pedro falou: Senhor, eu te amo e estou contigo, né? Eu jamais te negaria e tudo mais. Mas quando ele foi confrontado naquele momento de crise, momento de morte, ele negou a Cristo, né? E aí depois a gente vê essa apresentação dele aqui diante dos homens. Depois dessa cura do coxo, ele foi preso, ele e João, e quando eles foram interrogados no dia seguinte pela liderança, ele não titubeou. A palavra diz que com ousadia e com autoridade ele declarou que ele estava fazendo aquelas ações em nome de Jesus. Aquele que tinha sido crucificado pelos homens, negado pelos homens, era em nome desse que ele estava curando, e que não havia outro nome às pessoas atribuírem salvação senão a Cristo. Então olha a evolução, olha a maturidade, né? Essa mesma evolução, essa mesma autoridade é possível na vida de cada um de vocês. Eu sei que é muito pouco, eu vou falar de mim, né? É de quem eu posso falar. Eu sei que é muito pouco o que eu estou fazendo aqui, e tá fazendo esse acompanhamento com vocês, e fazendo a leitura, e atualmente trabalhando na live lá, apresentando a live com vocês e tudo mais. É muito pouco, gente, em relação ao reino de Deus.
mas eu sei o quanto ontem, né, o quanto no passado, isso para mim era impossível fazer, eu me apresentar desse modo, eu falar de Cristo desse modo, me expor na internet, entre aspas, né, porque tem um certo público que pode estar acompanhando o material, enfim, de qualquer modo, né? E hoje é tão gratificante para mim, é tão básico, é tão essencial estar fazendo esse tipo de coisa, puramente por entender, né? E esse livro de Atos tem me mostrado por que esse processo tem acontecido na minha vida. E eu não duvido em nada, o quanto vocês também são capazes de fazer qualquer coisa em nome de Cristo. Qualquer coisa. A própria palavra tá nos alimentando a respeito disso. Vocês terão autoridade. Está lá no capítulo 1. Versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. A própria palavra está dizendo, né? Como também a profecia de Joel diz que nós teremos visões, que nós profetizaremos. Então muito pode ser feito por cada um de vocês. Mas por mais que hoje vocês não enxerguem capacidade ou vocês enxerguem mais as limitações do que as capacidades, dê um primeiro passo, tome uma atitude, se inspire na vida desses homens que iniciaram a igreja primitiva de Cristo, e através dessa atitude deles, hoje você aqui no Brasil, né, depois de tantas gerações, depois de tantos anos, foram atingidos por essa palavra, por missionários, por pessoas, o quanto essa igreja se multiplicou ao ponto de se manter firme e se manter constante e se manter crescente com o decorrer da história. E aí, voltando lá no capítulo 4, que foi o último capítulo que a gente leu, houve então esse interrogatório, né, de Pedro e João com os homens, e eles foram libertos por não terem acusações contra eles fundadas, né? Os homens não encontraram, por mais que eles ameaçassem eles, dizendo que vocês vão ser soltos desde que parem de falar de Cristo, desde que parem de proclamar e testemunhar em nome deles. Eles se negaram a parar, foram libertos mesmo assim, e no mesmo dia eles se reuniram, oraram e decidiram que iriam continuar profetizando, testemunhando e alcançando as pessoas. Então que nós possamos de fato nos inspirar nesses homens, ao ler essa palavra, que a gente possa se encher do Espírito Santo, que a gente possa clamar por ele, pelo seu capacitar, para que possamos também pedir por fé, acreditando que os nossos talentos, as nossas capacidades vão se sobressair em relação às limitações que a gente pode ter. E é isso. Tenha um final de semana abençoado. Caso não tenha feito a leitura ainda dos 4 primeiros capítulos, que você possa fazer, aproveitando esse final de semana. O que mais? Próxima semana a gente retorna na segunda-feira 5 e vai lendo com o decorrer da semana. Terça-feira tem live às 19 horas. Sigam a gente principalmente no canal IB Emanuel Online, que é onde a gente vai migrar o nosso Instagram do Conectados, que hoje a gente usa o conectados.ibe, onde vai acontecer a live terça-feira. Durante esse mês todo ainda acontece no canal conectados.ibe, mas a partir do mês que vem a gente vai fazer a transição para todo o nosso conteúdo ficar num local só na página da igreja IB Emanuel Online, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe a vida de vocês, tamo junto. Interage lá no grupo, coloca a tua opinião, responde, fala como tem sido a experiência para você. Então vamos lá, vamos caminhar juntos, crescer juntos e proclamar o nome de Cristo juntos, tá bom? Até mais. Foi.